gente, né, em momentos pós-aula, ficamos questionando, né? O que nós podemos fazer para que bater palma, cantar, fosse algo interessante para as crianças? Daí surgiu a ideia da boneca ginga, né? A boneca ginga era uma estagiária, né, que se fantasiou de boneca e que nós contamos uma história, né? E falamos que a boneca ginga, ela só acordava, só despertava se ouvisse, né? A palma, o canto, que isso a faria despertar e jogar capoeira. Então, isso foi o suficiente para que as crianças batessem palma e cantassem sem parar. A coitada da boneca ginga quase teve um ataque cardíaco, tanto que jogar capoeira, porque aquilo fez sentido para as crianças, né? Aquilo teve significado para elas. E aí a gente chama atenção para isso, né? Que essa ideia de um movimento estereotipado, repetitivo, mecânico, diz pouco para as crianças. E a necessidade de superar, né, de trabalhar algo que de fato, né, desperte o interesse, a atenção dos infantis. Uma outra concepção, né, bastante presente no cotidiano das instituições infantis pode passar, Rodrigo, por favor. É essa que vocês veem na imagem, né? Eu utilizei aí uma charge do pedagogo e desenhista italiano Francesco Tonucci, e ele mostra, né, que fora do ambiente escolar, a criança, né, trabalha com o seu corpo, brinca, né, tem uma vivência bastante dinâmica, e quando chega na escola, no modelo de educação cognitivista, né, em que o importante é o intelecto, o corpo não serve de nada. Né? O corpo é o outro da razão. Ou seja, aquele que precisa ser docilizado, aquele que precisa ser controlado para não atrapalhar os desígnios da razão. Né? Então, muitas vezes, as aulas de educação física, o recreio, se constitui como válvula para que a criança receba a estética que está acumulada, para que retorne, né, à sala de aula, retorne ao ambiente ali, sala, já tranquilo, dócil, né, para assimilar nas aprendizagens ditas importantes. É um modelo cognitivista de educação. Né? Isso vem desde da antiguidade, né, fazer dicotomia entre corpo e mente, depois a tragédia entre corpo e espírito, o iluminismo, o renascimento, corpo e razão. Então, toda essa história que renega o corpo a um segundo plano, é uma construção social que está muito presente no nosso modelo educacional. É uma educação em que o corpo ocupa um lugar secundário, né? Um lugar é o outro da razão, como eu disse anteriormente. Então, pode passar, Rodrigo. Então, esse modelo cognitivista de educação, ele está cada vez mais presente. E até na própria educação, que tem uma outra lógica, né, uma outra forma de organização, uma outra forma escolar, diferentemente do ensino fundamental, do ensino médio, mas a gente começa a perceber cada vez mais cedo esse modelo cognitivista de educação. Né? Então, alguns indicadores, como Calvinha Brasil, né, a alfabetização na idade certa, o livro didático na educação infantil, são sinais que a mesma lógica escolarizante está chegando cada vez mais cedo na educação infantil, e crianças sendo privadas, né, sendo alijadas de seus corpos, dos seus movimentos, de maneira cada vez mais cedo. Nessa mesma lógica de colocar sentado na cadeira, essa mesma lógica de frente com uma lousa, de frente com um quadro, a gente percebe cada vez mais nas instituições de educação infantil. Eu trouxe até um recorte. A aluna é obrigada a escrever uma frase 500 vezes. No distrito de Itapina, né, que é um distrito aqui no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, menina de 10 anos foi obrigada a escrever: não devo correr, porque o tempo inteiro o corpo é reprimido, o corpo é censurado, o corpo é policiado, em detrimento dessa lógica, desse modelo cognitivista de educação. Né? E aí, pode passar, Rodrigo, por favor. Né? E aí, o movimento
um caráter instrumental, né? Assume um caráter utilitarista, ou seja, o jogo é sempre uma função, né, de desenvolver uma estratégia metodológica para desenvolver determinadas aprendizagens. As brincadeiras com, ou seja, o caráter lúdico, né? O caráter da valorização da subjetividade, do pluralismo, da inclusividade, da autoria, crianças é renegado a partir dessa ideia de uma apropriação instrumental. E esse desenho, nessa charge do Francisco Tonucci, ele ilustra um pouco a ideia da psicomotricidade, né? Ainda muito forte essa apropriação de um caráter instrumental da psicomotricidade, completamente destituído, mas com a finalidade de promover determinadas aprendizagens, de potencializar determinadas capacidades que vão ser úteis. Por exemplo, na psicomotricidade, desenvolver, né, Seu. Toma. Pega. Pode ficar? Não, é você. Gostou? funções psicomotoras importantes, por exemplo, para alfabetização, para aprender a ler, para aprender a escrever. Então a gente percebe desde cedo, né, uma apropriação instrumental do jogo e da brincadeira que acaba transformando essa atividade lúdica em trabalho, né? Ou seja, o prazer, né, a autoria, a autorrealização, a autogestão, a possibilidade de transformar as regras, tudo isso é coibido em detrimento, né, de uma ação externamente orientada pelo professor que determina, né, como vai jogar, de que forma vai jogar, a hora que vai jogar, de que vai jogar e brincar. Então, acaba destituindo, né, toda a dinâmica, todos os elementos que caracterizam o jogo e a brincadeira como algo prazeroso para a criança. Eu não estou com isso, pessoal, defendendo a falta de uma intencionalidade pedagógica, mas eu vejo que é possível conciliar a função educativa da escola com a função lúdica do jogo. Porque quando destituído da função lúdica, resta apenas o trabalho. E quando destituída da função cativa, é um fazer pelo fazer, não é um laissez-faire. Chega. Olha isso que a gente está propondo. Mas uma mediação em que essa instituição seja um presente do jogo e ele proporciona essa necessidade, esse direito que a criança tem de brincar e de jogar. Pode passar, Rodrigo. Então, pessoal, eu chego à questão dos documentos, né? Como que os documentos que orientam a educação infantil no Brasil, né, os documentos de caráter nacional, é lógico que cada município tem autonomia para formular suas diretrizes, mas como que os grandes documentos que historicamente foram produzidos para a educação infantil têm pensado a questão do corpo e do movimento. E aí a gente publicou um artigo em 2016, na revista Motrivivência, em que a gente produziu esse quadro, que faz uma síntese de como que o corpo e o movimento eles têm sido historicamente contemplados na educação infantil, orientações para se trabalhar com as questões relativas ao corpo e ao movimento. Então a gente percebe que na ERC-NEI a perspectiva predominante é a da psicologia do desenvolvimento, ou seja, o que acontece dentro do sujeito, os fatores maturacionais, os fatores de desenvolvimento, as etapas que a criança passa em seu processo de desenvolvimento. E com a DCNEI e com a BNCC, a gente vê uma mudança paradigmática. Nesses documentos, a gente já sente de uma maneira bem presente as ideias da sociologia da infância. E a sociologia da infância ela propõe tirar a criança da condição de subalternidade, de anomia social, e não valoriza só o que acontece dentro dela, mas o que acontece entre elas. Como que, por meio de suas culturas de pares, as crianças valoriza as agências, o protagonismo, as práticas autorais, as produções culturais, aquilo que as crianças fazem, a centralidade delas nos seus processos de desenvolvimento e socialização. Ou seja, é passivo na socialização, sempre apropria e interpreta a cultura que lhe é apresentada. Então, é uma mudança paradigmática importante que vai repercutir sobre o corpo e o movimento. Se na
RCNEI, o corpo e o movimento apresentam um caráter instrumental, ou seja, como meio, né, como estratégia metodológica para atingir determinados objetivos, na DCNEI, né, é valorizada a ideia como forma de expressão, né, como linguagem, e na BNCC a ideia de construção de sentidos. Então, assim, também é um princípio pedagógico interessante. Enquanto na RCNEI o processo está muito centrado em quem ensina, né? Nas DCNEIs e depois na base é o que a criança faz com aquilo que lhe é passado, ou seja, há um deslocamento de quem ensina para quem aprende, a valorização, né, da construção de sentido, os campos de experiência, né, sobre os quais a criança vai construir o seu conhecimento. Então, como foi falado anteriormente, as RCNEIs, né, apresenta como meio, como estratégia metodológica para determinadas aprendizagens. Na DCNEI, o jogo apresenta como um objeto, ou seja, como um capital cultural lúdico importante, né, para que a criança tenha as suas infâncias de maneira mais plena, ou seja, não precisa de nenhuma justificativa para o jogo e para a brincadeira, né, além daquilo que ele representa em si. Ou seja, tão importante como aprender a ler, escrever, né, ter os princípios ali lógicos, matemáticos, é aprender também a jogar, é aprender a brincar, né, porque isso potencializa a vida das crianças para que elas possam viver as suas infâncias de maneira plena. Ou seja, o jogo se constitui em um objeto, um capital cultural lúdico para que a criança amplie, né, o seu repertório de brincadeiras, né, de jogos. Então, aparece nesse sentido. Né, o jogo ele se constitui como um direito de aprendizagem, né, um direito da criança. Não é aos adultos, mas um direito, né, pode ser negado às crianças. Inclusive, isso já está até presente, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, e fala do inalienável direito de brincar da criança. Então, não é nenhum favor à escola, né, reconhecer esse direito. Tanto né, que as próprias DCNEIs vão trazer que os princípios pedagógicos da educação infantil são as brincadeiras e as interações, né, porque né, é a partir dessa perspectiva que as práticas pedagógicas têm que ser mediadas no contexto da educação infantil. Agora, pessoal, há um grande paradoxo, né, na base. Embora haja um avanço no campo teórico, né, no pressuposto, nas concepções que orientam a Base Nacional Comum Curricular, quando a gente olha o dobramento desses princípios para os objetivos de aprendizagem, a gente vê um grande retrocesso. Coloca lá, Rodrigo, por favor. Então, contradições da Base Nacional Comum Curricular. Eu até busquei grifar, deixar em negrito os verbos que são utilizados. Olha lá, quando a gente analisa o campo de experiência, né, corpo, gestos e movimentos, a gente percebe, deslocar seu corpo no espaço orientado por moções demonstrar a adequação do uso do seu corpo, desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo habilidades manuais no atendimento adequado. Ou seja, são todos objetivos de aprendizagem que estão muito próximos, né, daquela concepção de universal, daquela concepção, né, de fases, de etapas do desenvolvimento motor, e cada etapa apresenta, né, uma necessidade típica associada à cronologia. Então, a ideia de criança como sujeito histórico, historicamente localizado, né, a ideia de criança como sujeito, né, do próprio desenvolvimento, uma prática pedagógica que valorize as suas agências, o seu protagonismo, a gente não percebe nessas construções textuais dos objetivos de aprendizagem. Então, né, é um documento muito contraditório, ele traz avanços em termos de concepção, né, em termos de pressupostos mais gerais, de objetivos de aprendizagem, a gente vê um processo, né? Aquele modelo, aquela concepção de infância presente na base, presente, né, naquela
aquela primeira concepção de infância que eu falei, da criança como sujeito universal. Esse é um dos problemas, né, pessoal? Fora outros, né, os interesses que estão por trás da base, né, a maneira como ela foi construída em sua última versão. Enfim, né, tem um certo debatendo, mas para o nosso encontro de hoje eu destaco essas contradições em relação ao corpo e ao movimento que gera, né, uma análise paradoxal, né? Se por um lado há um avanço na concepção, né, nos pressupostos, né, nessa ruptura dessa psicologia do desenvolvimento para a sociologia, né, para uma abordagem mais ampla, que considera a criança como um sujeito ativo no seu processo de socialização e desenvolvimento. Por outro lado, o descuramento disso em termos de objetivos de aprendizagem retrocede de educação que a gente, né, considera já superado. Vamos lá, Roberto. André, só um minutinho. Pois não. Antes de passar para o próximo slide, temos uma versão gratuita do Google Meet. E a partir dessa semana agora que passou, né, o Google Meet tem limitado o nosso tempo em até 1 hora. Por essa razão, eu vou botar aqui no chat um link para a gente ir para uma outra sala que a gente criou, alternativa, para dar... Como a gente abriu a sala por 50, a gente já está bem pertinho dela cair. Então, para não correr no meio de uma explicação, vamos fazer esse corte aqui, a gente vai lá e retoma da onde parou. Pode ser? Pode ser.